Vamos lá, vocês têm que colaborar. Seria uma doença relacionada com a coluna, por causa dela ser muito alongada, um problema, né, nas patinhas traseiras, principalmente. Mas qual doença? Daí eu não sei te dizer. Alguma de salsichinha aí que é bem comum. É essa aqui, ó. Ô, moçada, minha letra não fica muito legal porque eu tô sem mouse, tá? Eu não consegui comprar o mouse. Seria tipo, como se, eu vou falar como se fosse nos humanos, como se fosse tipo uma hernia de disco, algo assim. Eu não sei o nome, me perdoe. Eu Mas não a gente lembro. tá, mas a gente tá aqui para aprender, moçada. Vocês não precisam Eu saber. acho que é isso. É tipo como Vocês se não... fosse um desgaste por eles terem as patinhas menores e tal. Por exemplo, em casa que tem escada e tal, esse movimento repetitivo vai machucando, Isso, é não? isso aí. O D é isso aí. O D aqui é de que será? De displasia? Não, outra opção. Degeneração? Outra opção. Desvio. Outra. Desgaste. Outra. Desgaste? Não? Outra. A, Financiamento? si- a sigla é DDIV. Esse é o nome da doença. Distrofia? Não. Hã? Doença. Isso. D de doença. Do outro D, o que que é? Do disco intervertebral. Isso aí. DDIV, doença do disco intervertebral. Isso aí que vocês vão ver falar um monte, um monte, um monte. DDIV. Esse animal a gente tem que saber que ele é predisposto a ter DDIV. Então é bem comum esse animal ter doença do disco intervertebral. Beleza? Aqui tem um animal caminhando para vocês verem. Esse animal aqui, ele pode ter uma hérnia de disco em qualquer um desses locais aqui, ó. Tóraco lombar, pode ser cervical. Então, toda a coluna dele é predisposta a ter hérnia de disco. Esse é um animal que tem um jeito de caminhar devido a ter uma hérnia de disco. Bom, vamos voltar aqui. A hérnia de disco é uma compressão da medula. Então, aqui a medula espinhal normal, aqui teria uma vértebra, outra vértebra e aqui um disco intervertebral. A medula tem que ficar assim, retinha. Na hérnia de disco, o que acontece? Esse disco aqui sobe, ele quebra, ele machuca, sobe, e aí comprime a medula. E aí a medula fica comprimida assim. Isso aqui, essa compressão aqui, faz ele ter dor, faz ele não caminhar direito. E aí toda a coluna pode ter hérnia de disco. Os animais têm 26 discos intervertebrais. Então, eles têm 26 discos. Qualquer um desses pode dar problema. Esse animal aqui, a hérnia de disco dele é no pescoço, é aqui no pescoço, ou é aqui no meio das costas, será? Olhando ele caminhar. Vocês vão falar agora. Eu acho que é no pescoço. Por quê? Porque ele anda com o pescoço mais baixo, ele não consegue andar com o pescoço retinho. O que mais? Ali, quando ele caiu, imagino que ele tenha sentido a dor ali no pescoço. Mas ele caiu, que como assim, tu diz ali, ele caiu, mas aí por que ele caiu, será?
Talvez porque ele não tenha. Eu não sei se é no pescoço, né? Parece que ele não tem força na parte da frente. Não sei. Porque Ah. tem equilíbrio também. Mas e vocês acham que ele tem quais patas que estão ruins? Pois é, a pata traseira não, ele não encosta quando ele caminha, né? Fica suspensa. Não. Uma Ela delas. enco... Não, olha. Não. Mas e qual patas que vocês percebem que está ruim? As da frente, as de trás ou as 4? As 4? Isso, perfeito, é as 4. Então, se ele tem as 4, doente, as 4 estão ruins, será que a hérnia de disco é aqui ou a hérnia de disco é aqui? É no pescoço. E isso é no pescoço. Então, esse animal, ele tem uma hérnia de disco no pescoço. Por quê? Porque essa pata tá ruim, essa tá ruim. Se fosse aqui, nesse local, essas aqui estariam normais. Essas aqui estariam normais. Então, se a hérnia fosse aqui, estaria ruim somente essas patinhas de trás. Então, essa hérnia desse animal é no pescoço. Olha esse outro. Esse animal tem problema nessas patas, nas da frente, nas de trás ou nas 4? Nas traseiras. Nas traseiras. Então, será que ele tem uma hérnia cervical ou uma hérnia tóraco-lombar? Tóraco-lombar. Ele tem uma hérnia tóraco-lombar. Então, ele tem problema somente aqui atrás. Ele tem uma marcha chamada de paraparesia. Tem problema só atrás. Olha esse... Opa, ficou mais para frente. Então, isso aqui, moçada. Fecha o microfone de novo aí e vão abrindo aí quando vão falar. Isso aqui, moçada, então é importante na resenha. Raças, as raças condrodistróficas. A gente precisa saber que eles são muito predispostos a ter hérnia de disco. Isso é o primeiro ponto. Agora, a gente tem uma situação de raças toy. Professor, mas o que é raça toy? Raça toy é um termo assim meio genérico que se utiliza para raças de pequeno porte. Poodle, Maltês, Chihuahua, Shih Tzu, Pug, York. Isso são raças toy. São animais de porte pequeno. Esses animais de raças toy, esses carinhas aqui, eles são predispostos a ter isso aqui. Esse tipo de lesão aqui. Esse tipo de lesão aqui. Que agora vocês vão me falar qual que é. O nomezinho da doença. Quem já viu, já conhece, já viu falar? Vou chutar. É isso aí, vamos chutar. Uma hidrocefalia. Não, mas peraí. Não, mas não pode? Esse chute aí foi certeiro? Sério? Tu já viu algum? Tu viu alguma coisa? Não, mas é que eu pensei, tipo, sei lá, não parece ser o crânio que tal, né? Tanto o osso, sei lá. É isso aí, é uma hidrocefalia. A hidrocefalia é comum em raças toy. E aqui a gente vê uma fontanela aberta. Vocês já viram falar de moleira? Criança que tem moleira? Pode bater a moleira. Já. Isso, aqui seria a moleira, ó. Isso aqui seria a moleira, onde tem não fechou a fontanela ficou aberta, e aí então seria uma moleira. Isso aqui é hidrocefalia, e as raças toy são campeão de ter hidrocefalia, né? Então tem que ficar ligado na resenha disso aí. Outra doença... tipo, é quão comum? Assim, eu já peguei vários casos, assim,
Não é uma doença rara, é uma doença que na rotina de clínica de pequenos tu pega, assim, não é uma por ano, 2 por ano, é bem mais frequente. Então, ela acontece por aí. Tem relação com idade ou eles podem ter em qualquer... Boa pergunta. É filhote. Normalmente, esses animais, eles começam a apresentar com filhote 1 mês, 2 de vida, e tem que apresentar antes dos 6 meses, porque essa doença, essa hidrocefalia, ela é congênita. O que quer dizer que ela é congênita? Uma má formação. E aí, má formação. O animal está sendo mal formado dentro do útero. Será que ele vai apresentar quando é novo ou é quando é velho? Ele já vai apresentar quando é logo no nascimento. Então, por isso que são animais jovens, animais novinhos. Beleza? Vamos para outra doença importante na resenha do exame neurológico, que é uma doença chamada de instabilidade atlantoaxial. Não sei se vocês viram lá com a prof de anatomia. Isso aqui é o processo odontoide. Processo odontoide, também chamado como dente do áxis. Então, esse carinha aqui, ó, ele faz parte do áxis, que é a segunda vértebra cervical. Aqui está o atlas, aqui está o atlas e aqui está o áxis. E ele tem esse dente. E esse dente é importante para se ligar todos os ligamentos que fazem estabilização dessa vértebra, primeira e segunda, atlas e áxis. Então, quem prende elas são esses ligamentos aqui, ó. Então, esses ligamentos é que fazem essa articulação ficar presa. E tem animais que não têm isso aqui. Tem animais que não têm o dente do áxis. Se não tem o dente do áxis, os ligamentos não têm onde se fixar. E essa articulação fica meio frouxa, meio mole. Isso predispõe, então, à compressão da medula. O que vocês conseguem ver aí, nesses raios-x aí? Vão me falando. Na segunda foto parece estar meio deslocado a vértebra, mais pro lado, assim, não parece muito reto. Tá meio pro ladinho, assim, todo ele. Isso. Esse é posicionamento do animal. Ele que tá meio, na hora de posicionar no raio-x lá, ele ficou meio tortinho. Ah, tá. O que mais? Essa pontinha do primeiro é para ser o dente? Isso, essa pontinha é para ser o dente. Os outros já não tem essa pontinha. Essa pontinha aqui, tu fala? Isso. Uhum. Esse é o processo odontoide visto no raio-x. Isso aqui, ó. Isso aqui, esse processo odontoide aqui, quando o animal está assim, ó, fazendo um raio-x VD, ele aparece assim. Olha o tamanho desse. E aqui nem tem. Ele deveria ser aqui, ó. Então, isso aqui, esse animal aqui, tem uma doença. E esse aqui também. Esse aqui é chamado de hipoplasia, hipo de pouco. Ele tem um pouco de desenvolvimento. Então, ele está hipoplásico. E esse aqui tem agenesia. Esse aqui não tem nada de processo odontoide. Então, esses animais, esse é o normal. Esse aqui é o normal. Então, esses animais, eles têm essa possível compressão da medula por causa dessa instabilidade dessas articulações. Olha como é que caminha um animal que é de uma raça Toy, um York, e que tem suspeita e depois foi confirmado com estabilidade dessa articulação. Ele tem uma incoordenação da marcha. Olha, tem desequilíbrio, ó, quase caiu, por causa da compressão da medula no pescoço. É como se fosse uma hérnia de disco comprimindo o pescoço, só que aqui não tem hérnia de disco. É a articulação que está instável e comprime a medula que está passando em cima. Então, esse é um animal que tem... o raio-x dele era esse aqui. Então, não tinha uma hipoplasia do processo odontoide. Então, estava faltando o dente normal.
Esse é um outro animal que também tinha hipoplasia do processo odontoide. Olha como é que ele caminhava. Ele tinha incoordenação nas 4 patas. Por que que tem nas 4 patas? Porque o problema dele é na região cervical. O problema é nessa região aqui. Então, aqui uma incidência lateral e aqui numa VD, mostrando o dente também mal formado. Então, aqui a gente tem, só para isso aqui não precisa vocês verem agora, mas era só uma ilustração ali desse problema no dente. Vou mostrar para vocês um caso da Malu, que foi um dos últimos que eu peguei. Esse animal aqui, a Malu, ela era de uma ONG, e ela ficava presa numa coleira e numa corrente o dia inteiro. E aí ela começou a apresentar quedas, caía, não conseguia ficar em pé, e o tutor achava que era sinomose. E eu avaliei ela, e eu achei que sinomose não poderia ser, e aí então eu encaminhei ela para um outro tipo de exame, que foi o raio-x, para ver se ela não tinha essa doença. Essa aqui era ela antes no dia que eu vi ela. A Malu, moçada, ela tinha incoordenação nas 4 patas. E aí foi feito, então, o raio-x, foi visto, então, que ela tinha isso aqui, que ela, não, na verdade, eu não tinha, né? Deveria ter aqui o processo odontoide, então ela não tinha, e ela não estava caminhando bem, não era por causa de sinomose, era por causa dessa doença, essa genesia do processo odontoide. Aí ela foi para a cirurgia, isso aqui é no dia seguinte da cirurgia. Ela passou a noite tentando tirar o colar. Isso é 24 horas depois da cirurgia. Ela já estava bem melhor, já não caía mais tanto. E isso aqui foi 2 meses depois da cirurgia que eu vi ela. Então, moçada, isso aí foi uma situação de avaliação na resenha. Então, super importante essa questão da resenha, né? Que vocês já viram algumas raças e tal, nesse sentido de já encaminhar para algum tipo de lesão. Dúvidas até aqui, antes de nós começarmos a avaliação? Sim, eu não sei se eu não peguei, mas o porquê que tem que ter aquela pontinha, que tem a compressão, mas eu não entendi como é que isso acontece. Aquela pontinha é o dente do axis, né? Aquela pontinha é o que ali naquele dente do axis se insere vários ligamentos que estabilizam a articulação. Esse aqui é o atlas, tá? É a primeira vértebra cervical, vou deixar assim. E esse dentinho, ele fica assim, ó. Ele fica aqui dentro do atlas. Então, ele fica aqui dentro. E quem é que firma ele ali dentro são ligamentos. Então, para ele ficar preso aqui nessa articulação, tem que ter os ligamentos. Daí, se não tem esse dente, essa articulação fica assim, ó. Não tem o que prende ela.
E aí, aqui em cima está passando a medula. Se essa articulação está frouxa, não está firme, que deveria ser assim e não assim, aí ela pode subir, as vértebras sobem e comprimem a medula. E aí o animal não caminha direito. Entendeu? Aham, entendi. Professor, Oi. e nesses casos ali tu fez a cirurgia, né? Sim. Como é que faz essa correção? E, por exemplo, para quem não tem mais, já desgastou tudo. Ali, na verdade, esses animais que chegam a apresentar sinais, eles não, a grande maioria deles não tem mais o dente, não tem nada. O dente seria desse tamanho aqui e eles não têm nada, é a agenesia. E aí, então, não tem como segurar. O que a gente faz é o quê? A gente coloca pino e parafuso. Então, nós colocamos pino e parafuso aqui na articulação para bloquear. E aí, essa articulação fica grudada, bloqueada por pinos e parafusos que vão na articulação. E aí, então, não movimenta mais e assim não comprime mais a medula. O que mais? Bom, então vamos dar continuidade aqui, ver um pouquinho do exame em si agora, tá? Vamos ver o que a gente precisa avaliar nesses animais. Então, a gente precisa de uma fonte de luz, que não precisa ser essa aqui, pode ser qualquer lanterninha, um martelo de reflexo, uma pinça hemostática para apertar, fazer alguns testezinhos. Na verdade, esses três, um esteto, né, que é para escutar coração normal e tal. Então, é isso que precisa. Não precisa mais do que isso aqui para fazer um exame neurológico. E aí, quando a gente vai fazer o exame neurológico, a gente tem que responder 3 perguntas. Onde está a lesão? Como é que a gente sabe aonde está a lesão nesse animal? Por exemplo, na Malu, que a gente viu ali. Como é que eu vou saber se a lesão dela é no pescoço ou se a lesão dela é no meio das costas? Se é tóraco-lombar? Eu vou saber fazendo o exame neurológico. Depois, o que causou o problema? Bom, eu fiz o exame neurológico, eu tenho uma suspeita clínica, que é o que a gente já conversou, já fez vários casos. E aí, para confirmar a minha suspeita clínica, eu vou fazer exame laboratorial, vou fazer coleta de líquor, que é um exame que vocês vão ver também durante a graduação. Vou fazer raio-x, vou fazer mielografia, que é outro exame que vocês vão ver, tomografia computadorizada, ressonância. Como que eu vou achar causa? Com exames complementares. E o que pode ser feito? Tratamento clínico ou tratamento cirúrgico? Então, isso aqui é uma abordagem para nós dentro dos pacientes com distúrbios neurológicos. Para fazer o exame, nós temos 6 passos a seguir. Então, a gente segue 6 passos, que é o que apareceu naquele videozinho lá, e que agora a gente vai falar um pouquinho mais. O passo inicial é o quê? Identificar uma sequência. Então, essa aqui é a sequência. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, terceiro, quarto, em quinto lugar eu vou testar os reflexos, em sexto lugar eu vou fazer a palpação para ver se ele tem dor. Então, essa é uma sequência lógica do exame, que existe uma ficha para fazer isso. Então, a gente tem uma ficha específica, e aí, que nem ficha dermatológica, que nem ficha ortopédica, tem uma ficha neurológica que a gente preenche, com todos esses passos aqui. Vamos começar com isso aqui, ó. Número 1, observações gerais, tá, professor? Mas eu vou observar o quê? O animal está ainda caminhando no ambulatório, está ainda se movimentando. A gente nem mexeu nele ainda. E aí a gente vai observar alguns, o primeiro, né, que é observações gerais, é o estado mental. Tá, mas como é que esse animal tá? Ele está alerta, ok. Ele está deprimido, que aí a gente já começa a ter que ter cuidado. Ele está em estupor, que é ruim, ou ele está em coma, que é mais complicado ainda. Como é que ele está? Então, isso é a primeira situação que a gente vai ver, olhando para o animal. Olha o que é um animal alerta. Alerta é um animal normal.
caminha, tá, pula no colo do proprietário, faz xixi, faz cocô, briga, enfim, é um animal alerta. O animal deprimido é aquele animal que ele deu uma caminhadinha no ambulatório, mas se tu deixar ele quieto, ele vai ficar dormindo. Então, esse aqui é um exemplo de um animal que estava no consultório, ele caminhava um pouquinho em cima da mesa, no chão, mas se tu deixasse ele parado, ele quietinho, ele dormia. Esse gato, a mesma coisa. Ele se movimentava se tu estimulasse, mas parado, ele ficava quietinho na dele. Para a gente ter uma ideia mais ou menos do que seria uma depressão, seria isso aqui. Um animal que está deprimido. Ele caminha, ele está andando, se tu estimula. E aí, se tu deixar ele quietinho, ele fica dormindo. E aí, se a gente mexer nele de novo, estimular, ele vai caminhar. Mas se deixar ele quieto, ele fica assim. Então, isso seria um animal deprimido, com depressão. Esse outro aqui é um animal que tinha uma convulsão, teve uma convulsão, e ele também estava deprimido depois da convulsão, que é normal, mas é só para vocês verem também o que seria um animal deprimido. Olha a cara dele. Ele sabe o que está acontecendo, mas está deprimido. Ó. Então, esse é um animal que estava deprimido. E aí vai piorando a situação. O animal que está em estupor. O que é um animal que está em estupor? É aquele animal que fica assim, ó, em decúbito lateral, está deitado numa gaiola, esse não caminha mais, ele não responde ao ambiente, então ele não está ouvindo, ele não está sentindo cheiro, mas aí se tu apertar uma patinha dele, ele vai reclamar. Então, isso é estupor, que é mais ou menos isso aqui, ó. O animal ele tá deitado, fica assim o tempo inteiro, como se estivesse dormindo. Tu mexe nele. E aí, se tu apertar, ele vai sentir dor. Ó. Então, a gente percebe que ele está em estupor, está dormindo, como se estivesse em coma. Mas ele não está em coma, por quê? Porque ele sentiu dor. Então, para diferenciar estupor de coma, é com a dor. Então, o animal que está em coma, ele não sente dor. Por exemplo, esse animal aqui. Esse animal está dormindo, que nem o outro, só que se tu apertar a patinha, ele não vai sentir dor. Ó, tá apertando a patinha aqui, e ele não sente, ele não reage, ele não faz nada. Então, esse animal está em coma. Na rotina geral, é assim que a gente diferencia esse animal se está em estupor ou se está em coma. Tá? Então, essa é o primeiro ponto do exame neurológico, que é a observação geral. O segundo item do exame neurológico é a postura e a marcha. Então, postura da cabeça. Olha aqui, esse animal aqui. Quem é que já viu um animal parecido com esse aí? Já viu alguma coisa nesse sentido, de um posicionamento da cabeça assim, que nem essas fotinhas aí? Do professor, seria ficar constantemente assim ou só... Muitas vezes o cachorro ele dá uma viradinha assim, mas ele volta, né? Seria que fica nessa posição? Constante assim. Então eu nunca vi. Eu vi já. E o que tu pôde acompanhar, enfim, o que aconteceu? O restante do corpo dela é normal. E ela tá com a cabeça assim virada, sempre nessa, tipo, né, ela movimenta a cabeça normal, mas ela não fica com a cabeça reta. Eu vou procurar uma foto aqui e vou mandar ali no grupo.
E no Igual caso, a, tipo esse aqui? mais parecido com o gato, assim, tipo, ela fica pro lado, assim, eu vou procurar aqui uma fotinha. Fica pro Tá. lado, assim, só que o restante da locomoção dela é normal. A parte, tipo assim, dos olhos, a parte neurológica dela, ela brinca, ela Aham. certo. A única coisa é que ela fica com a cabecinha assim virada. Entendi, tá. Então, ó, moçada, essas posturas da cabeça também são. A gente tem que saber que isso pode ter algum problema, tá? O animal não pode ficar com essa cabeça assim. Muitas vezes são problemas. Uma das causas principais disso aqui, que é comum acontecer, é essa doença aqui, ó, a otite. A otite é bem comum, causando inclinação de cabeça, tá? Então, é uma possibilidade. Então, tem que ficar alerta no exame neurológico nisso aí, na postura da cabeça. E, dentro do item 2, a gente tem a locomoção, ou seja, vamos avaliar esse animal caminhando. A gente tem 3... desliga o microfone aí, alguém que deixou ligado. A gente tem 3 possibilidades de alteração da marcha: ataxia, paresia e plegia. A ataxia é uma incoordenação. O animal não consegue andar em linha reta. Ele anda cambaleante. Então, isso seria uma ataxia. Paresia é fraqueza. Ele não consegue sustentar o peso. E plegia seria ausência de movimento. Ele não consegue movimentar. Então, vamos ver um vídeo aqui, um exemplo de um animal que tem ataxia. Ele tem ataxia, ele tem uma incoordenação da marcha, então ele não consegue andar em linha reta. Por quê? Porque ele tem um problema vestibular, que é um problema no ouvido. Então, ele não consegue caminhar porque ele tem um problema no ouvido. Então, ele caminha assim. Ó, ele não consegue andar em linha reta. Ele tem desequilíbrio, ele anda para o lado, tem vezes que ele cai. Isso não é normal, né? Não é um animal normal caminhando dessa forma. Ó. Vai mais para o lado do que para frente. E, além disso, ele tem a cabeça inclinada, né? Além disso, ele tem a cabeça inclinada, que remete a um problema de ouvido. Então, essa é uma ataxia, uma incoordenação da marcha. Agora, a gente tem outro termo, que é o que a gente viu antes. Antes, a gente viu paresia. Paresia quer dizer fraqueza. Então, o animal tem fraqueza. Ele não consegue sustentar o peso. E esse prefixo aqui, quer dizer membros pélvicos. Então, ele tem fraqueza dos membros pélvicos, chamado de paraparesia. E aí ele caminha assim, então. Os da frente estão ok, e os de trás estão sem força, estão com paraparesia, fraqueza muscular. Ó, aí ele vai caminhando, e as patinhas de trás não conseguem erguer, em algum momento fica se arrastando. Ó, isso aqui não está ok. Então, esse animal tem uma paraparesia. Se fosse nos 4 membros que tivesse com fraqueza, ele teria uma tetraparesia. Mas esse animal tem só... Professor, Pode falar. tem alguns vídeos que tem na internet de alguns cachorros que dizem que ele tá fazendo drama, que ele caminha um pouco e um pouco, tipo, ele arrasta as perninhas de trás. Poderia ser isso daí? Pode ser. Tem muitos vídeos ali que o pessoal coloca como, assim, tivesse... só chamando atenção, e muitas vezes tem problemas por trás que as pessoas nem sabem, né? Então... Porque eu já vi muitos que, às vezes, ele caminha um pouquinho e daí ele arrasta as patinhas de trás. Ele caminha um pouquinho e arrasta. Isso. É tipo esse aqui. Esse aqui fazia isso. Ele caminhava e arrasta, caminha e arrasta. Isso se encaixa nesse termo aqui, ó. Paraparesia. Para é as patinhas de trás. E paresia é fraqueza. Então... isso é uma coisa que não é sempre normal, não. Quer dizer, paraparesia nunca é normal. E o pior de todos é a paraplegia. Para
se remete às patinhas de trás. Então, se remete às patinhas de trás. E plegia quer dizer ausência de movimento. Então, não movimenta nada, zero. Então, esse animal aqui, é o que a gente já viu, ele tem paraplegia. Ou, do termo da medicina humana, ele é paraplégico. Então, as patas de trás não movimentam. Então, esses são os tipos de marcha que a gente tem, que seria aqui os que a gente viu, ataxia, uma delas, em coordenação, paresia e plegia. Então, se a gente colocar aqui na frente, né, o termo, o nomezinho, o para, aqui na frente, vai ficar paresia ou paraplegia, que aí significa só dos membros pélvicos. Mas a gente pode também usar o termo tetra. Então, pode ter tetraparesia, tetraplegia, né? Então, isso se refere ao tipo de marcha. Como é que ele está caminhando? Existe uma marcha chamada de locomoção em círculos, que é o que esse animal está fazendo. Qual será que é a principal causa de deixar um animal assim, moçada? Caminhando em círculos, o que vocês acham? Seria algo assim relacionado com a otite? A otite pode ser, exatamente. O animal que tem otite pode andar em círculo. O que mais? Uma função neurológica que não tá funcionando muito bem? Mais lesão, que tipo de lesão? Por que será que esse animal aqui, por que será que esse animal não tem otite? O que vocês acham? Por que será que a causa do andar em círculo dele é outra? Eu tô no celular que eu não consigo ver, tá pequenininho, eu não consigo ver se ele tem a cabeça pendida para um lado ou não. Isso, eu acho que ele não tem otite porque ele não tem a cabeça inclinada. Isso. Então, esse animal aí, ele é um animal de trauma, TCE, traumatismo crânioencefálico, ele foi atropelado. Então, o trauma é uma das principais causas de andar em círculo. Olha o estado mental dele. O estado mental dele está deprimido. Ele não está normal. Beleza, moçada? Vamos andando no nosso exame neurológico. Vamos para o item 3. Pode falar. É só perguntar para depois não precisar voltar no assunto. No caso Sim. da cachorrinha ali que eu conheço, no caso, ela não tem nada assim aparentemente no ouvido. Pode ser o quê, então? E ela não tem nenhum problema de locomoção. A cabeça inclinada, depois tu vê se tu consegue mandar umas fotos ou fazer uns videozinhos dela pra gente ver e para ter uma ideia de como que ela tá. Beleza? Vamos então para reações posturais. O que seria a reação postural? Moçada, postura é a forma que o animal fica quando ele está parado. Então, quando ele está parado, as patinhas têm que ficar assim, posicionadas da forma correta. Se nós pegarmos e virarmos a patinha para trás, o que ele tem que fazer? Voltar normal. Então, ele tem que retornar imediatamente. Esse teste chama-se teste de propriocepção consciente. Então, a gente pega a patinha dele
e vira para trás. Ele tem que voltar rapidinho. Se ele não voltar, é porque sugere problema neurológico. Então, aqui tem um videozinho mostrando um animal normal. Ó, ele tem que voltar. Ó, ele tem que voltar normal assim. Então, esse aqui é um retorno normal na propriocepção consciente. Esse aqui é um animal que não está voltando a patinha. Atrás, nenhuma das duas. Deveria ter voltado e não volta. Então, isso sugere alteração neurológica. Então, esse teste de propriocepção consciente, ele é bem fácil de fazer. Bem tranquilo de fazer e avaliar se o animal, então, vai voltar a patinha para o local correto. Isso é feito nos 4 membros. Outro teste que a gente faz é o chamado reação de marcha aos saltos. Nós erguemos todos os membros do animal do chão, em animal de pequeno porte, né, e gato, e aí testa um único membro por vez. E aí ele tem que ir indo para o lado. Também testa o sistema nervoso, desde aqui até a cabeça e a volta para a patinha, para ele fazer a movimentação. Então, aqui tem um normal, ó. Esse aqui é o movimento normal. Isso que tem que fazer. Ergue todos os membros, e aí ele vai ter esse movimento para o lado. Esse aqui é um animal que ele não fez certo. Ó, já deveria ter ido. Não foi. Ó, já deveria ter ido e não foi. Então, é um sinal de lesão neurológica. Vamos ver na outra pata? Também não foi. Ó, bem diferente do cocker aqui, ó. Ó. Então, essa marcha aos saltos aí é também um teste que se faz durante o exame neurológico dentro das reações posturais. O nosso 4º item é o exame dos nervos cranianos. Aí agora vou deixar vocês falando aí. Podem abrir o microfone aí, todo mundo. Sem medo. Vamos deixar todo mundo aberto o microfone aí. Vamos lá. O que vai aparecer aqui? No nervo craniano 1, o nomezinho dele. Professor, não lembro nada de anatomia. Aí tu apertou nós. A gente não teve isso em anatomia. Eu ia dizer, a gente não teve isso. Ah, não, pronto. Não, o Sandro, na verdade, ele até passou uma tabela pra nós, mas ele não cobrou muito, assim, da gente saber certinho. Não, mas isso aqui é lá da anatomia. Mas a gente não teve. Ah, em anatomia a gente não teve isso. Tá, eu vou falar o primeiro, então, aqui para vocês. Ou... Eu vou vou comprar um mouse para escrever melhor. Olfatório. Óptico. Olfatório. O outro? Óptico. Óptico. Óculomotor. Óculomotor, isso aí. O que mais? Vamos lá, moçada, vamos dar um chute aí, nem que vocês olhem na internet aí, só para vocês verem a sequência. O troclear? Não. O trigêmeo agora? Facial? Não. Abducente, aí vem o facial. Aí tem o vestíbulo coclear, o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Todos esses aqui são testados no exame neurológico. Todos eles. O primeiro teste que a gente faz para testar nervos é o reflexo pupilar à luz, que é esse famosão aqui, com uma fonte luminosa, que a gente coloca, então, aqui no olhinho, e tem que acontecer o quê? O que o animal tem que fazer?
Tem que contrair a pupila? Isso, tem que ocorrer a constrição pupilar. Então, tem que ocorrer a constrição pupilar, também chamada de... Qual é o outro nome da constrição pupilar? A miose. Isso, miose. E ao contrário, quando ela abre, é o quê? Midríase. E midríase. Então, tem que fazer, quando ele colocou a luz aqui, ó, tem que fazer miose aqui e tem que fazer miose nesse outro olho aqui também. Como assim, professor? Isso mesmo. Quando a gente coloca uma luz aqui, tem que fazer miose nesse olho e tem que fazer miose nesse olho aqui também. Nos dois, para ser normal. Então, esse é um exame bem simples. Qual nervo que a gente testa fazendo esse exame aqui? A gente testa 2. O que vocês acham? Qual que a gente está testando? O oculomotor. E o 2 e o 3. A colega já falou aí que é o óculo motor e o 2 é qual? O óptico. São esses dois que a gente testa, o 2 e o 3. Cada exame vai testar um par de nervos, ou um nervo ou 2 nervos. Olha esse animal aqui. E aí, moçada, o que vocês acharam dessa resposta da constrição pupilar? Ele continua dilatado, não ocorre a miose. Não ocorre miose. Mas então, será que ele tem algum problema neurológico? Acredito que sim. Eu acho que não. Por que que não? Porque parece que o olho dele tá tá fosquinho, né? Parece que ele tá cego. Parece que ele não tá tendo. É isso aí, cara. Quando a gente vai fazer essa resposta aí de pupilar, a gente tem que saber primeiro os nervos que a gente está testando, que é o 2 e o 3, mas tem que saber o quê? Que os meios transparentes do olho tem que estar ok. O que são os meios transparentes do olho? É a córnea, tem que estar bonitinha, o humor aquoso, o humor vítreo e a lente. A lente também tem que estar transparente, tem que estar tudo transparente para a luz passar. Nesse animal aqui, ele, na verdade, ele tinha o quê? Ele tinha uma catarata. Então, a catarata a lente fica obstruída. E aí, então, a luz não passa. Então, sempre que a gente for fazer o teste de RPL, que é reflexo pupilar à luz, tem que ver se o animal não tem catarata. Então, esse animal aqui é um animal que tem catarata. Ó, o olho dele tá branco, tipo aqueles velhinho, catarata. Isso aqui não passa luz por causa da catarata. Passa um pouco, mas não tudo que deveria passar para ele contrair a pupila. Então, tem que ter cuidado quando a gente for fazer o RPL. Outro teste que a gente faz é o reflexo corneal. Então, nós pegamos um algodãozinho, não precisa ser um cotonete, pode ser só um algodão e pegar a pontinha dele e afinar e encostar na córnea. O nome está dizendo, né? Reflexo corneal, de córnea. Então, nós vamos encostar na córnea. O que ele tem que fazer? Tem que piscar. Se ele não piscar quando a gente encosta, sugere lesão de nervo craniano. Então, esse aqui é um animal que a gente fez o teste nele.
E aí, moçada, o que vocês conseguiram ver nesse vídeo? Vamos falando aí agora. Pra mim pareceu que ele teve, não sei explicar o lado, acho que é o contrário do meu lado. Mas num dos olhos, no primeiro que tu fez, não teve reação. Já no segundo teve um pouco mais de reação. Beleza. Isso aí, o que mais? Eu vi a mesma coisa, na verdade, porque no primeiro olho que ele tava fazendo, o direito, ele deixava encostar, passar e não tinha nenhuma reação. E no segundo, só de chegar perto, assim, ele não deixava nem encostar. Então, quer dizer que a lesão aqui, moçada, nesse animal, ela é de um lado só. É um lado só da cabeça dele que tá ruim. Então, é só do lado direito. Então, a gente consegue ver isso no exame neurológico. Depois de avaliar os nervos cranianos, nós vamos avaliar os reflexos espinhais. Tá? Então, nós vamos ver a questão, até a colega já falou naquele vídeo anterior, que um dos testezinhos lá que fez com o martelo, parecia que ele não tinha mexido. É agora que a gente vai ver aqui. Então, os reflexos espinhais. Tá? Então, os reflexos espinhais se referem aos que são testados nos membros. Então, nós vamos testar reflexos espinhais nos membros torácicos, então aqui nas patinhas da frente, vamos testar no membro pélvico e também vamos testar o panículo, que é um testezinho que a gente vai ver. Então, o primeiro teste é o reflexo patelar. Então, esse testezinho aqui, ó, com o martelo, nós vamos fazer a percussão aqui da região do ligamento patelar. E aí, fazendo isso aqui, o joelho tem que fazer uma extensão. Então, aqui, a gente tem aquele animal mostrando o reflexo patelar. Então, o martelinho faz no tendão patelar e ele tem que mexer assim como ele está mexendo. Então, esse é o reflexo patelar. Ó, ele tem que movimentar. O reflexo patelar, ele pode estar normal, diminuído ou ausente. Então, aqui, nesse animal aqui, a gente considerou ele como um reflexo normal. Ele tem movimento, ó, ele mexe a patinha. Então, esse é um reflexo patelar normal. Ele pode também estar ausente, né? Isso também pode acontecer em alguns tipos de lesão. Então, esse é o principal, esse aqui é um dos principais, né? Ou, se não, o principal teste que se faz de reflexo espinhal, o reflexo patelar. Todos os animais a gente faz, claro, né? Somente nos membros de trás, né? Só nas patinhas de trás, aonde a gente tem a patela, né? Não só nesses que a gente faz o reflexo patelar. Depois do patelar, a gente pode fazer também o reflexo do panículo. O reflexo do panículo é para localizar a lesão aqui na medula. Aqui está a medula espinhal, então ela saiu aqui do encéfalo, veio, desceu, está indo aqui e parou aqui. Em algum ponto ela pode ter uma lesão. Então, a gente faz esse teste do panículo, que é apertar com uma pinça, de trás para frente. Caldo cranial. Então, caldo cranial. E a gente, então, visualiza quando que a pele vai mexer. Vamos ver esse videozinho aqui, ó. Começa de trás para frente. E aqui o reflexo está negativo. Não está aparecendo. Já deveria começar a mexer a pele. Então, aqui é um sinal ruim. Que aqui não tem reflexo do panículo. E aí vai subindo em direção cranial. Viu, Rafael? Mas essa pinçada é só na pele mesmo?
Só na pele, exatamente. Boa pergunta. Ó, e aqui ele começou a mexer. Ó, ele começou a mexer aqui nessa altura aqui, ó, mais ou menos. Quer ver? Vamos ver de novo. Bem rente aos processos espinhosos, pegando só a pele. De um lado e do outro, vai alternando, bem rente aos processos espinhosos. Ó, tá negativo, negativo. Opa, aqui tá positivo. Aqui ele mexeu a pele. Então, aqui, nessa região aqui, é onde ele começou. Aqui começou o panículo. Aqui estava negativo. Aqui estava, aqui, positivo. Começou aqui. Então, quer dizer que a lesão dele é aqui. Aonde começa o panículo. Né? Então, aonde 2 espaços para frente é onde seria a lesão dele. Então, 2 espaços. Vamos supor que aqui a gente tem a vértebra L1, então a lombar 1, e aqui a torácica 13. Então, a torácica 13. T13, L1. Então, a região dele é nessa região aqui, a região da lesão dele. Então, esse é o teste do panículo, que é um teste bem... se faz normalmente também no finalzinho do exame neurológico. E, por último, fica, então, a palpação. Por que a gente deixa por último a palpação? Quem é que me diz aí? Essa palpação aqui, ó. Vou dar um chute aí. Seria porque tu vai apalpar ele, tu vai fazer ele sentir dor e ele vai ficar bastante agitado? Ó. Isso aí. Quem é que falou aí? Luiz Henrique Momoli. É isso aí, Luiz. É isso aí. Nós vamos deixar o que causa incômodo no animal principal, né, mais por último. Então, nós vamos palpar o quê? Na verdade, a palpação é a palpação da coluna. Então, nós vamos palpando dessa forma aqui, com os dedos assim, ou em alguns animais maiores dá para fazer assim, né? E tem que cuidar a pressão, em Pinscher é uma pressão, em Rottweiler é outra. Então, com o tempo, né, e de experiência profissional, tu vai pegando essa questão de quanto apertar em cada animal. E aí, então, aqui a gente tem um exemplo de um animal. Então, começa aqui de trás, vai palpando. Ó, ela já ficou desconfiada aqui. Vamos de novo. Olha como é que ela demonstrou que tinha dor ali na coluna. Ó. Então, a dor dela é aqui, nessa região aí. Olha esse outro, que a gente viu anteriormente. Começa a palpar lá de trás. E aí esse animal tinha muita dor aqui. E aí, então, esse é uma das partes, por isso que se deixa mais para o final, né? Porque vai incomodar o animal. Então, a gente procura se o animal tem dor na coluna. Por que a gente procura se o animal tem dor na coluna? Por que a gente faz isso aqui? O que vocês acham? Também, vamos lá. Vamos falar aí agora. Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que a gente está palpando ele? Acho que auxilia a encontrar o local da lesão, porque, de certa forma, a Perfeito. De dor, a partir daí, então, a gente já sabe que tem uma lesão por esse local. Primeiro, perfeito. Primeira situação, local da lesão. Concordo plenamente. O que mais? Dá para também identificar, de certa forma, o grau da lesão? Dá um exemplo aí, Luiz. Nos 2 vídeos que tu colocou aí,
Que no um ele respondeu ao estímulo da dor, e no outro ele Tá. virou para trás, né? Entendi. Assim, tem animais que têm uma hérnia de disco pequenininha e respondem muito, tem outros que têm maiores. Então, assim, a gravidade da lesão acho que não seria um foco principal, assim. Outras possibilidades aqui no 2. Essa é a primeira, da colega que show de bola. E a extensão da lesão, será que dá para ter uma definição? Também não. Também não. Mais de uma vértebra ou não? Aí seria o local também. Local. Isso, outra coisa. A gente está usando essa palavrinha aqui, né? Lesão. A gente está usando essa palavrinha, lesão. Aí a colega falou local. Outra colega falou extensão. Outro colega ali, o Luiz, falou gravidade. Tudo relacionado à lesão. Aí a outra palavrinha que vai aqui, que também se refere à lesão. E é bem importante. E aí, moçada? Com que letra começa? Tipo de lesão? Isso, o tipo de lesão. Por que o tipo de lesão? Porque a DDIV, que é a doença do disco intervertebral, ela dá muita dor. Agora, a sinomose, que também pode deixar o animal sem caminhar com as patinhas de trás, ela não tem dor na palpação. Tumores extramedulares dão muita dor na palpação. Tumores dentro da medula não dão dor na palpação. Então, o tipo de lesão é muito importante nessa situação aqui de palpar, fazer a palpação, né? Então, isso é super importante a gente saber que existem lesões que causam dor e outras lesões que a gente não causam dor. Tá, professor, mas o que tem a ver? Para que eu tenho que saber se é uma DDIV ou se é uma sinomose? Porque na DDIV, tu vai fazer um tipo de exame complementar. Tu vai fazer o cara gastar com algum tipo de exame complementar. Na sinomose, tu vai fazer ele gastar com outro tipo de exame complementar. Então, tu precisa ter uma ideia para onde tu vai direcionar. Por isso que a gente está fazendo o exame neurológico. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. E o último passo do exame neurológico, e um dos bem importantes, é o teste da dor profunda. Quem aí já viu fazendo o teste de dor profunda? Quase todos. A gente fez um... Sandro explicou para nós numa vaca. Dor profunda numa vaca? Sim. Como é que foi? Foi lá na casa da Polly, a gente foi fazer uma eutanásia de uma vaca, e daí a gente testou, né? A gente fez, ela estava deitada, a gente queria saber o que tinha acontecido, ela fez o exame nas patas traseiras. Entendi. Beleza. Nós fizemos aqui também, professor, na aula de fisiologia 1 teve. A gente trouxe os cachorrinhos, né? E fez o teste. Tá, vamos ver se agora vocês... Vamos ver, então, ótimo que vocês já têm uma ideia, porque agora eu vou explicar para vocês o que seria um teste de dor profunda. Primeiro, o que vocês estão vendo na foto que é necessário fazer, ter para testar a dor profunda? A pinça. Isso, precisa ter uma pinça.
Para testar a Um dor... beliscãozinho, né? Como? É tipo um beliscãozinho que dá, né? Não, tem que apertar mesmo, tem que apertar um dígito. Tem que pegar um dos dedos, não é na pele interdigital. Não é nessa pelezinha aqui, é no dedo. Para testar a dor profunda, tem que pegar o dedo, o dígito. Senão, não está testando a dor profunda. Isso em cães e gatos, né? Por que a gente vai testar a dor profunda? Porque se o animal não tem dor profunda, quer dizer que o prognóstico é ruim, que a lesão dele é grave. Por isso que a gente testa a dor profunda. E que poucos recuperam desses animais que não têm dor profunda. Tá, o que ele tem que fazer, então, quando a gente aperta a patinha? O ideal é o que está em verde. Ele precisa vocalizar, morder. Ou, então, ele precisa olhar para o local que está apertando. E, por último, se a gente não conseguir ver esse ou esse, alguém está com o microfone ligado. Se a gente não conseguir ver esse ou esse, a gente veria esse aqui. Mas, moçada, esse aqui muitas vezes não se utiliza. O que se leva em consideração é isso e isso aqui. Então, ele precisa fazer uma dessas duas situações aí. Olha esse primeiro vídeo. Apertou a pinça, tá fechada aqui no dedo, tá totalmente fechada. E olha aqui a cara dele. Não tá nem aí para apertar, para a pinça apertada no dígito. Na outra pata, apertou o dígito, assim, apertou o dedinho dele, e ele não tá nem aí. Vamos lá. Esse animal, será que ele tem uma lesão cervical ou uma lesão tóraco-lombar? Eu acho que é no tórax lombar. Por causa que ele tem movimento nas patas dianteiras, aparece ali, ó, que ele tá mexendo as patinhas dianteiras. Isso aí, beleza. Não dá para ver completamente, ele teria que estar caminhando, mas a tua ideia é o que eu queria que vocês percebessem. Então, seria uma lesão tóraco-lombar. Então, aqui, ó, apertou e ele nem aí, ó, não tá nem aí. Tá, mas o que teria que ser o normal, então, de uma resposta? A resposta normal é isso aqui, ó. Apertou. É isso que ele tem que fazer. Ó, moçada, então vocês nunca esqueçam isso aqui. Essa diferença aí. Apertou. E ele tem que vocalizar, morder ou pelo menos olhar para o local estimulado. Agora vamos olhar esse salsichinha aqui. Moçada, esse animal aqui tem ou não dor profunda? Acho que ele não tem, porque ele não apresenta reação nenhuma ali. Ali aonde? Na pata, nem, tipo, ele tá de boa ali, ó, parece que nada tá acontecendo. Outras ideias aí, moçada? Vamos lá, vamos falar. Pra mim, pareceu que ele tentou puxar um pouquinho, mas não muita coisa, assim. Tipo, não foi uma reação nada grande, assim, só tipo uma puxadinha de leve, assim. Ó, uma sensibilidade leve, então, professor, porque ele tá dando uma olhadinha. a colega falou, moçada,
o caminho que eu quero que vocês entendam. Olha só. Vamos de novo. Ó, ele vai puxar a patinha um pouquinho, mas olha a cara dele. Não tá nem aí. E ele deu uma puxadinha. Então, moçada, o que eu quero que vocês nunca esqueçam é o seguinte, que a retirada, ou seja, o animal retirar a patinha, o reflexo de retirada, o reflexo flexor, que é o que ele fez, não tem nada a ver com dor profunda. Ou seja, ele pode tirar a patinha, mas não quer dizer que ele tem dor profunda. O que nós temos que avaliar é a cara dele. É se ele vai morder, se ele não vai morder, se ele vai olhar ou se ele não vai olhar. Então, isso aqui, ó, que ele está fazendo aqui, não quer dizer dor profunda, não quer dizer nada. Ele apenas tem um reflexo. Isso é o que importa, ó. Isso aqui é o que importa. Então, essa situação, moçada, é o que mais leva animais para um mau tratamento. Esse é o salsichinha que pode ir para uma cadeirinha de rodas. Esse é o salsichinha que pode ir para a eutanásia. Por quê? Porque nós olhamos aqui e isso aqui nos engana. Ó, ele mexeu. Só que olha a cara dele. Então, moçada, super importante. Ele retirar não quer dizer que ele sentiu dor. É apenas um reflexo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se nós pegarmos esse animal aqui e fazermos uma lesão enorme aqui na medula dele, internamente, lá na medula, cortamos a medula dele um pedaço, é uma lesão gravíssima. É uma lesão assim que nunca mais vai ter como recompor isso. Esse animal não tem mais, é uma lesão muito feia que a gente fez. Eu cortei a medula espinhal. A medula dele que estava aqui, passando aqui, vindo para a cabeça, eu cortei ela. Tirei um pedaço. Mesmo assim, moçada, esse animal vai ter reflexo. Mesmo assim, ele vai puxar a patinha. Mesmo assim, ele vai retrair essa patinha. Ou seja, a lesão é uma lesão grave, mas ele vai ter reflexo da mesma forma, só não vai ter dor profunda. Então, isso aqui, moçada, é uma situação em que a gente interpreta para chegar nesse quadrinho final aqui. Tudo que a gente viu é para chegar nesse quadrinho aqui, ó, de aonde é o possível local da lesão. Deem uma olhadinha nele aí. Deem uma olhadinha nesse quadrinho aí. Tem alguém com o micro ligado? E aí, eu preciso que vocês me digam tudo. Extremamente tudo que está aí nesse slide que vocês não entenderam. Tudo, desde letra, de tudo. Se vocês não disserem nada, eu vou interpretar como se vocês não tivessem entendido tudo. Só diz para nós aí a sigla aí, NMS e NMI. Esse UMN quer dizer neurônio motor superior. Neurônio motor superior aqui, a gente vai falar quando a lesão é nesse amarelo aqui, ó. Então, esse amarelo, que é a medula espinhal. Então, esse amarelo é a medula espinhal. Certo. E o L de neurônio motor inferior são os nervos periféricos.
Então, esses nervinhos aqui, ó, os nervos periféricos, tipo axial, ciático, femoral, esse tipo de nervo periférico. Beleza. E as outras siglas ali, essa UMN, LMN. É toda a mesma, ó. UMN, 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 UMN e LMN e LMN. Só tem essas duas siglas. Sim, tá certo, verdade. Tá. Ó, moçada. Invertido, né? Tipo, lesão NMS, mas significa a mesma coisa que o UMN? Como? Essa ali, não no quadrinho, aquela que tá escrito assim, lesão NMS, é neurônio motor superior? Isso aí que eu quero que vocês vão perguntando, porque daí os outros colegas também, nas perguntas de vocês, ele até ajuda os colegas. Exatamente. Fica invertida a sigla no quadrinho. Isso, aqui é inglês. Aqui é uma sigla, um quadrinho em inglês lá que eu tive que pegar de um livro e estava assim. O que eu quero que vocês entendam nesse quadrinho é o que, moçada? Que cada região da medula espinhal vai dar afetado algum membro. O que eu quero que vocês tirem dele é o seguinte: se a gente tiver uma lesão aqui, nessa região C1, C5, quais os membros vão estar afetados? Os da frente, os de trás ou os 4? Os 4? Isso. É isso aí. É isso aí que eu quero de vocês. Essa aqui nós vamos esquecer. E essa aqui que nós vamos utilizar. Quando a gente tiver uma lesão em T3L3, que é essa região aqui, como é que vão estar os membros torácicos? Os torácicos vão estar normais? Normais, é o que está aqui nessa tabelinha. E atrás vão estar doentes, vão ter um tipo de reflexo alterado, que no caso aqui são reflexos normais ou aumentados, porque eles são de neurônio motor superior, pelo tipo da região. Mas aqui o que eu quero que vocês entendam é com relação ao quê? Com relação ao local da lesão. Então, uma lesão aqui, ó, no pescoço, os 4 membros vão estar afetados. E uma lesão aqui, tóraco-lombar, os da frente vão estar normais e os de trás é que vão estar afetados. Tá, só me explica aí de novo. Nessa região, os de trás vão estar normais ou aumentados, é isso? Infelizmente, cara, isso acontece. Infelizmente. O que teria um reflexo aumentado? Um patelar aumentado, quando tu vai fazer o bater no martelinho, em vez de ele responder normal, ele vai responder assim, ó. Certo. Aí ele vai estar aumentado. Então, normalmente o reflexo aumentado é o reflexo patelar que a gente vê. Boa pergunta aí do colega. Professor, e tem como atingir só o membro pélvico? Sim, nesses 2 tipos de lesão aqui, ó, em T3L3 e L4S3. Nesses 2 tipos de região. Então, essa aqui é o meio das costas. T3L3 é bem no meio das costas. Grande maioria das lesões é aqui. E mais para trás, na cauda equina. Então, esses 2 locais aqui são possíveis, né, de mexer só nos membros pélvicos. Eu sempre perguntei errado, eu queria perguntar do torácico. Ah, tá, entendi. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Porque, tipo, vai ser uma lesão mais na cervical, né? Então, vai sempre atingir os 4 membros ou pode só atingir o torácico? Não, quando for na cervical, atinge os 4 membros. Mesmo sendo aqui nessa região, que tem uma região mais específica, que é a região bem aqui no meio das patas, ó. Bem aqui nessa região, também os 4 membros vão ficar afetados. Então, tanto no pescoço, quanto aqui nessa região, que é C6-T2, os 4 vão ficar afetados.
Isso aqui serve para quê? Para a gente ajudar a localizar a lesão. Junto com os reflexos, eu vou palpar esse animal aqui. Palpei aqui, não tem dor. 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 Palpei aqui, ele tem dor. Ah, eu acho que a lesão dele é no pescoço. E os 4 membros estão afetados? Ah, não, tem que ser no pescoço. Essa é a lógica dessa interpretação. Viu, Rafael? A gente falou bastante em membros, e a questão da cauda, ela também fica insensibilizada, ela também perde coordenação, ela perde movimento? Sim, a cauda, a gente testa a dor profunda nela também. Então, certo. A gente, quando vai testar a dor profunda, a gente testa nos membros e testa na cauda. E lesões aqui, ó. Lesões L4, S3, por exemplo, em Rottweiler, em fila, que tem bastante síndrome da cauda equina, que é uma lesão bem no final aqui da medula, a cauda também fica debilitada. Ela fica flácida, diminui o movimento. Então, lesões aqui nessa região, ó, é Luiz, né? Nessa região aqui, é as que mais afetam a cauda. Nessa região aqui. Professor. Pode falar. Então, o animal, ele teve uma lesão ali no pescoço e, por acaso, ocorreu dele ter uma lesão também ali na parte torácica, nas vértebras torácicas e lombares. Como que você descobriria a lesão? Aí as lesões multifocais, que a gente chama, uma lesão multifocal, aí elas complicam um pouco. O animal pode ter dor nessas 2 regiões. Então, aí tu vai, os reflexos vão ficar difícil de interpretar, pode estar um aumentado e o outro diminuído. Lesão multifocal bagunça tudo. Na maioria das vezes, o que vai ajudar vai ser os exames complementares, né? Vai ser o raio-x, a tomografia, a ressonância. Então, quando é em mais de um local, realmente complica a situação. Sem dúvida nenhuma. O que mais, moçada? Nós vamos, então, agora colocar em prática isso tudo que a gente viu, tá? Vamos agora colocar em prática através de um caso clínico com uma ficha. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês a ficha que a gente pode utilizar. Vou dar um exemplo aqui. Ó, estão enxergando a ficha de exame neurológico aí? Professor, Oi. a luz lá na casa da Bruna acabou, tá? Tipo, caiu, daí ela volta logo, tudo der certo. Não, tranquilo, daí eu estou gravando a aula e depois a gente vai ficar disponível e ela consegue ver tudo isso. Beleza? Estamos vendo a ficha sim. Tá? Estão vendo? Então, beleza. Ó, aqui é uma ficha que tem o quê? Que tem aqueles itens que a gente comentou, os 6 itens. Observações gerais, que está aqui. Postura da cabeça e dos membros. A gente tem aqui a locomoção. Como é que está a locomoção? Ela está normal? Ou ela tem ataxia, tem incoordenação? Ela tem paraplegia, tem tetraplegia? Então, a gente pode anotar tudo nessa ficha aqui. Aquelas reações posturais que a gente viu, eu mostrei para vocês essas 2 aqui, ó. Propriocepção consciente e salto. Como é que está no membro torácico? Direito. Aqui está errado. Membro torácico esquerdo. Como é que está no membro torácico esquerdo? E aí, os nervos cranianos. Como é que estão os nervos cranianos? A gente pode anotar tudo aqui. A função urinária. O proprietário diz que ele está urinando normal? Está com retenção? Está com incontinência urinária?
E os reflexos que a gente viu, como é que estão no membro torácico e no membro pélvico? Aquele cutâneo do tronco, que é o panículo, o teste do panículo que a gente viu, que eu mostrei para vocês. Então, como é que ele está? Aonde que ele está começando? E aí a gente circunda aqui aonde ele está começando. A palpação espinhal para dor, como é que está? Aonde que doeu? Qual local desses aqui doeu? Tem dor profunda? Não tem? Para tentar chegar numa localização da lesão. Se eu achar que é no pescoço, qual é o grau? O que eu vi no pescoço cervical? E se eu achar que é na região toracolombar, qual é o grau que a gente classifica desse animal? Quando for nervo periférico, a gente tem uma figurinha para notar aqui aonde começou a sensibilidade. E aí tem aquela situação que eu sempre falo para vocês. A gente precisa ter uma suspeita clínica. Qual que é a nossa suspeita clínica? É DDIV? É tumor? O que é? Então, a gente preenche aqui. Além disso, qual que é meu diagnóstico diferencial? Quais são outras possíveis doenças? E o que eu usei de auxílio ao diagnóstico? Então, isso aqui é uma ficha que a gente pode utilizar para fazer, então, o preenchimento. E é ela que a gente vai utilizar para ver o nosso caso clínico, que é esse animalzinho aí. Então, esse animalzinho aqui é o que a gente vai usar no nosso caso clínico. Deixa eu apresentar ele aqui. Estão vendo aí o PowerPoint? Sim. Tá. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o quê? Vocês vão ver o caso clínico, vão ver o animal, e aí eu vou abrir a ficha, vou preencher ali a anamnese e vou chamar 3 pessoas para responder. Vou sortear de novo 3 pessoas ali no chat. E aí isso vai ser preenchido ali na ficha. Então, vamos lá. Nós vamos começar com esse animalzinho aqui. Vamos observar o videozinho dele. Vamos ver mais uma vez. Vocês estão conseguindo ver? Rodou certinho o vídeo? Fala aí alguém. Sim, para mim rodou tranquilão. Vamos lá, vamos de novo, mais uma vez. Para mim tá travando, mas acho que é a minha internet que tá lenta. Vamos botar mais uma então aí, para caso alguém não tenha conseguido. Vamos de novo, vamos lá. Vamos estudar esse casinho aí. Se não conseguirem ver, falem, porque eu não consigo ir lá no chat aqui, então eu só consigo escutar vocês.
Aqui, vem. Vem cá. Vem aqui. Vem. Vem. Aqui, vem. Vem, velho. Aqui. Vem. Estão vendo a ficha de exame neurológico? Não, tá ainda no PowerPoint, no vídeo. Agora? Agora apareceu a ficha. Seu Então, vamos lá. microfone tá bem baixo, professor. Como? Seu microfone tá meio baixo. Melhor aqui, peraí. Tá mais perto aqui para ver se melhora. Se vocês não estiverem escutando, eu vou falando. Então eu vou preencher aqui alguns dados. E aí depois a gente vai junto ver isso aí. Raça. Vou colocar aqui a raça. Eckel. Idade. Se ela é castrada ou não. Vamos aqui na anamnese. Esse animal, o tutor havia falado o seguinte. Você que eu estou digitando aí? Professor, o teu áudio parece bem distante e abafado. Vê se ficou melhor. Agora sim. Aí, agora tá bem melhor.
sentir se melhorou. Vê se ficou melhor. Piorou de novo. Ficou pior. Pior? Aham. E agora? Agora tá top. Tá, então vamos lá. Estão conseguindo ver vocês conseguiram ver o que eu digitei? Sim. Não. Não, aqui não, eu não consegui. Não conseguiu ver isso aqui? Na anamnese? Sim. É que tá bem pequenininho, professor. Então vamos aumentar. Mas vocês têm que ir falando, então. Vão falando. Agora sim. Tá. Vive só, não tem outros animais, em casa com pátio. Mais alguma coisa que vocês queiram saber para botar aqui na anamnese? Talvez se ele é bastante ativo, não sei. Como? Talvez, como ele disse que ele sempre subiu no sofá, né? Mas talvez se ele era bastante ativo, se subia, tipo, várias vezes, bastante. Sim, ele sempre foi ativo, normal. Faz de 3 dias para cá que começou a ficar assim. Eu ia pedir pro cara a altura desse sofá e dessa cama aí que ele sobe e desce. Não tem escada, não tem rampa, não tem rampa na escada, não no sofá, não tem rampa no sofá. Ia pedir mais ou menos a altura desse sofá e dessa cama, isso é muito alto, né? Ah, tá, entendi. Mas o impacto ali é alto. E o... O que mais? O Laerte escreveu um negócio no chat. Ele disse assim: apresenta eliminações vesicais. Como? O Laerte escreveu assim no chat: apresenta eliminações vesicais. O que seria eliminações vesicais? Seria urina? Ele disse sim. Tá. Aí, vamos colocar aqui. Cadê aqui? Vamos colocar aqui, então, ó. Vou preencher aqui. Urina normais. Urina normal. Vamos começar a desvendar o nosso caso. Vamos contar com a nossa colega Catiana, por favor. Fale oi. A Kátia disse no chat que tá sem áudio. Então, vamos colocar no chat a pergunta para ela. Qual é o estado mental desse animal? Qual é o estado mental dele? O que eu coloco aqui? Eu coloco alerta, deprimido, estupor, coma ou delírio? O que tu acha? Ela colocou alerta. Alerta? Top, concordo, alerta. Vamos para o nosso querido ou querida Cauana. Também não tá? Ela respondeu no chat, professor. Então vamos fazer diferente.
Vamos fazer que eu vou anotar aqui. Quem é que tem a possibilidade de participar dessa atividade que a gente está fazendo? Professora Cauana tá sem áudio, ela escreveu queda no chat. Então, eu vou colocar aqui quem é que tá com possibilidade de participar dessa forma. Vai me falando os nomes aí. Para eu ter uma lista, para poder também depois ter o controle de quem é que está participando. Possível. Luiz Henrique Momoli. Luiz Henrique. Quem mais? Felipe Garcia. Felipe. Quem mais? Poliana Teribele. Poliana. Quem mais? Vai falando. Nadine. Nadine. Kelly. Kelly. Isso. LY. 2 L's e um Y. Tá. Tainara. Carlos. Crislane. Fala mais alto, o último que eu não ouvi. É Carlos. Não, depois do Carlos. Crislane. Pode ir. Paola. Vai. Eu que participei antes também conta, professor? Como? Eu que participei antes também conta? Eu vou colocar teu nome aqui. Tá, é Caroline. Tem só 10 aqui. Ana Vitória. Cauane. Cauane. Ana. Ana. Mariana. Mariana. Isso. Ah. Isso. Quem mais? Tem só 13. Carla. Fala de novo. Carla. Carla com C ou com K? C. Ah? É que só tem 14, professor, na live ali, ó. Por isso. Ah, não, tem 19. Não, 14. Eu tô vendo 19. Professor, é que você conta como 2. Ah, Então, ou 5, né? Entendeu? O professor Tu é muito tá- eficiente. Não, é que tu tá com um chat, né, tipo de voz, e daí tem um outro que tu tá com os slides e tal. Apresentando. Tá, então falta. Aham. Então falta 3. Se são 17. Então aí quem que não tá, que não é possível participar? Professor, Oi. tu anotou meu nome? Meu nome é Paola. Sim, Paola, sim. Tá bom, então. Professor, Laerte o Laerte mandou. falou que... Ah, pode falar. O Lertz mandou no chat agora que tá com o computador velho e não funciona o áudio, mas ele tá participando também. Tá, E o Laerte, qual que é a outra? A Catiana Petsen também falou que tá sem áudio. Falta um. A Cauana, então. A Cauane já disse que estava ok. Tem outra, tem Cauana, Ah, tá. Aí fecha todos. que ela também tá aqui pelo chat. Quem que tá pelo chat? É Cauana ou Cauane? Cauana. Ah. Então, esses aí é quem está presente. É pra ser. Então, Isso beleza. aí. Ah, e a Bruna que caiu lá, né? A luz. Ela mandou. Pouca gente, hein? Moçada, então assim, ó. Esse aqui é para vocês conhecer a ficha e para ver como é que ela. Deixa eu voltar aqui.
Tipo, seria uma anamnese isso, professor. Sempre quando chega com lesão para fazer essa fichinha. Isso. A anamnese é só a primeira parte, né? A anamnese é só isso aqui. Só o item 1. A anamnese é o que o proprietário falou. E o resto chamaria de como? Aí, a partir daqui começa o exame específico. Ah, tá. Entendi. Aqui a gente tem a resenha, que são os dados. Uhum. Aqui a gente tem a anamnese. E aqui começa o exame específico, daqui para baixo. Tá. Aí nós vamos fazer o seguinte. O objetivo era vocês conhecerem a ficha, verem aqui as situações, de que ela está toda ela aqui contemplando o que a gente viu, os 6 passos do exame neurológico, e daí agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essa ficha para vocês e vou deixar o vídeo junto, vou botar lá no Connect, e aí vocês vão preencher ela baseado no vídeo e vão me devolver, pode ser nesse mesmo Word. Aí, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês aqui. Vocês vão preencher aquilo que está no vídeo e vão preencher também aquilo que vocês acham que vai estar e que não, como é que esse animal apresentaria. Por exemplo, isso aqui, ó, o item 5, tá? O item 5. Eu vou tirar esses aqui que a gente não viu, eu falei só os outros 2. O item 5. Apareceu esse teste aqui lá no vídeo? Não apareceu. Tá. Mas como é que ele vai estar? Como é que tu acha que vai estar? Vai estar aqui no membro torácico, por exemplo. No membro torácico ele vai estar ausente, vai estar diminuído ou vai estar normal? E aí tu vai colocar aqui o númerozinho que tu acha que ele vai estar. No membro torácico esquerdo, no membro pélvico direito e no membro pélvico esquerdo. Então, o que não tiver no vídeo, vocês vão colocar aqui de como que vocês acreditam que vai estar. Por exemplo, a colega falou que ele está alerta. Ou seja, eu concordo, o animal está alerta. Isso é um sinal de que a cabeça dele está funcionando ok. Então, como é que vão estar os nervos cranianos desse animal? Como é que a gente imagina que vai estar os nervos cranianos? Se ele é um animal alerta, os nervos cranianos, como que a gente imagina esperá-los? Então, o que normal. Não... Oi? Eu acho que normal. Mas aí é isso aí. Essa é a lógica da ficha, tá? E aí vocês vão preencher. A colega ali deu uma boa ideia. Então, o que não está no vídeo, vocês vão preencher ela. Professor, mas eu não vi aqui o senhor apertando lá para palpação. Tá, mas eu sei quais as patas estão afetadas. Eu estou vendo pelo vídeo que tem as patas afetadas X. Então, ele só pode ter dor lá naquele lugar. Então, essa é a lógica dessa ficha. E aí, vocês vão preencher. Isso aqui não vai precisar, porque nós não vamos usar, não é nervo periférico. Eu vou postar ela ali no Connect novamente para vocês preenchem e vão devolver lá. Beleza, moçada? Entenderam essa dinâmica da ficha? Sim, bem tranquilo. Sim. Tá, aí eu vou colocar aquele videozinho também, tá? Vou colocar o videozinho e aí vocês vão fazer baseado nele, né? Fazer baseado naquele vídeo ali. E aí a gente, com esse exame neurológico, a gente encerra, né, o nosso conteúdo, e aí ficou o quê? Tem o videozinho que vocês precisam ver, tem a videoaula do sistema urinário também. E aí o do sistema urinário, depois que vocês assistirem, vocês tiver qualquer dúvida, vocês também me perguntem, né? Vão perguntando, a aula está bem explicativa ali, e aí vão me perguntando qualquer dúvida que vocês têm também ali do sistema urinário. Eu vou botar esse prazo para a semana que vem só. Aí vocês podem ir tranquilo fazendo essa atividade aí. Dúvidas, moçada? Professor, no caso
caso, quando a gente for marcar o local da lesão nas vértebras, tipo, a gente não vai saber exatamente em que vértebra é, né? Não tem como fazer. Aí a gente faz assim, normalmente quando tu vai marcar lá a dor, aí eu faço assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, eu faço assim, ó, eu circundo 2 espaços. Então, aí, faz um quadradinho pegando 2 vértebras, tá? Uma só é difícil, ou 2 ou até 3, mas 2 vértebras, as 2 vizinhas. Pode ser? Sim. Uma outra coisa que eu queria ver, esses trabalhos, eles vão valer para alguma nota, alguma coisa assim? Esses aqui vamos, porque assim a gente não sabe como é que vai ser as avaliações ainda, né? Nós estamos vendo, eu acredito que vai ter que ser, que esses vão ter que fazer parte sim. Vai ter que fazer valer alguma situação, sim. Eu estava pensando Professor? que não teve nenhuma V3 de sêmio ainda, talvez pudesse colocar essas atividades como a V3. Eu acho que eu vou ter que falar com o Sandro, né? Porque eu tenho que ver como é que ele tá levando essa questão aí. Boa, até vou falar com ele e depois a gente avisa vocês. Mas Viu? dessa da V3, eu tenho marcado que hoje teria uma V3 que o Sandro tinha passado para nós. Só que a gente não teve nem a primeira. A gente não teve nem a primeira. É aí que tá. Essas avaliações, elas estão bem. Mas eu acho que a gente tem que ver, eu vou ver com ele para a gente já ter passar uma posição para vocês. Beleza. Professor, o Laerte perguntou se o senhor sabe se tem previsão de volta das aulas e tal, se o Sandro comentou algo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele comentou que nós temos uma reunião amanhã às 16 horas. Então, eu acho que uma reunião entre os professores aqui por webconferência, então eu acho que vai ter algum posicionamento ali para passar para nós. Ainda não passou nada, acho que vai ser amanhã. Beleza? Moçada, então qualquer coisa, vocês prendam o grito, seja ali no grupo da turma ou qualquer comunicação, via de comunicação, ali vão avisando. Beleza? Beleza. Então tá, se cuidem, né, moçada? Fiquem em casa aí por enquanto, e aí vamos conversando, valeu? Valeu, abraço. Abração para vocês. Tchau. Tchau, até. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, valeu, abraço.